Olá, a paz seja com todos. Hoje o vídeo é a respeito de um tema. Será que a Bíblia fala de um segundo cérebro? E vocês vão entender ao longo do vídeo, tá? Mas para isso, eu vou usar uma Bíblia da versão Almeida Corrigida Fiel, tá? Porque essa aqui minha é Ará, que é Almeida Revista Atualizada. Eu vou usar a versão da Almeida Corrigida Fiel, tá? Vou passar alguns textos e nós vamos acompanhando e vamos tentar deslumbrar exatamente do que a Bíblia está falando, tá? Vamos ver junto aqui. Vou me posicionar. Vou passar para o primeiro texto. Gênesis capítulo 43 e o verso é 30. Se você tem uma Bíblia aí da Almeida Corrigida Fiel, pode ir acompanhando. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. José, aquele é por causa do irmão, né, que ele viu, ele teve contato depois de muito tempo, e ele se comoveu assim, e ele diz que foi a pessoa porque as suas entranhas comoveram-se. Interessante, a escritura usa essa entranhas, né, como uma área onde as emoções acontecem. Bem interessante. Vamos para outro texto aqui. Jó, verso 15, capítulo 15, verso 35. Concebem o trabalho e produzem iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Fala do ventre, né? Aqui a região, novamente, né? Prepara enganos. Interessante. Se voltar ali em Gênesis, Jacó fala que suas entranhas, né? Comoveram-se por causa do irmão. E Jó, aqui é um daqueles amigos que, se não me engano, ele faz, que está falando para Jó, repreendendo Jó, né? E ele fala que sobre os homens maus que concebe o trabalho e produz iniquidade, o seu ventre prepara enganos. O ventre prepara enganos. Não é a mente que maquina os enganos, né? Interessante. Mas aí ele faz, de repente alguém pode dizer que não conta, porque não foi bem quisto por Deus. Mas ainda em Jó, capítulo 32, verso 19, aparece Eliú. Eliú é um dos amigos de Jó que Deus não repreende. Não são 3 amigos, Jó tinha, eram 4, tá? A gente só lembra de 3, né, que foram repreendidos por Deus, mas teve um que não foi repreendido, que foi Eliú, né, o mais novo deles todos. Aí ele diz: eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá arrebentar como odres novos, né? Então, fala que o ventre é como mosto, como algo... Mosto é aquelas frutas como uvas novas, né? E fala assim, ó, que não tem respirador, tá louco pra arrebentar pra falar, porque ele era o último a falar. Sempre que a gente aprendeu a questão do respeito com os mais velhos falam primeiro, né? E ele era o mais novo e aguardava aqueles 3 falarem, falaram tudo que tinha que falar, louco pra falar. Aí viu que ninguém tinha mais nada pra falar, e agora eu vou falar, vou arrebentar falando. E ele fala que o ventre dele é como um monstro sem respirador que virá arrebentar com morte pra falar. Logo no verso seguinte ele vai falar que ele quer pronunciar coisas, né? Do ventre. Interessante isso aí, interessante. Vamos para outro aqui. Provérbios 20. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Claro, Provérbios, ele é um texto assim muito poético em alguns pontos, né? Mas assim, é interessante que mesmo que tu tente usar a ideia da questão poética nesse texto, você vê que não faria muito sentido, né? Esquadrinhar o íntimo do ventre, o íntimo da barriga. Mas quando Deus é que esquadrinha mentes e corações, né? Mentes e corações, que corações não, é o chamado paralelismo, né? Se repete uma situação, coração e mente sendo a mesma coisa, né? Agora aqui é ventre. Muito interessante isso aqui. Ó, Isaías 16:11.
pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Heres. Também é poético, em certa forma, Isaías está dizendo, mas é muito curioso também, porque ele tá promulgando aqui nesse texto de Isaías 16 um juízo sobre Moabe, né? Deus viria julgar Moabe, e o profeta fala assim, ó, minhas entranhas soam por Moabe, né? Ó, como harpa, toca por Moabe, fala por Moabe, né? E no interior por aí outra região aqui. Interessante novamente isso aqui, interessante. Ó, Jeremias 4, verso 19. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta, o alarido da guerra. Jeremias, né? Conhecido no nosso meio por profeta chorão, muitos falam, né? Por causa das lamentações, né? Ah, entranhas minhas, falando com as entranhas dele, né? Como se fosse algo muito profundo, né? A escritura usa essa questão de entranhas e outras coisas mais, assim, como algo profundo do ser humano, né? Mas de lá vem essas coisas, né? Você viu questões de sentimento em outros textos, assim. Ó, vamos seguindo. Abacuque 3,16, tá? Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Algumas traduções pode ser que use meu coração se comoveu, né? Mais do sentimento, né? Agora é o ventre que se comove. Bem curioso. Vamos para outro texto aqui. João 7,38. O Senhor Jesus falando, tá? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rio de água viva corre do ventre. Eu preparei aqui na minha Bíblia Ará mesmo. Quando o Senhor Jesus fala de águas vivas, né? Jeremias 2 explica. No verso 13, diz assim: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Buscaram outros ídolos, né? Deuses, né? Então, quem é que foi deixado o manancial das águas vivas? Quem? Deus. Então, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. É Deus que corre do ventre? Palavras de Deus, ações divinas, né? Testemunho da parte de Deus. As pessoas sabem que você é de Deus, porque você fala coisas do céu, coisas espirituais. Então, no seu interior correrá rios de água viva. Ou seja, afinal, o Espírito Santo habita em nós, não é verdade? E é ele que nos dá inspiração, né? Muitas vezes para falar algo. Porque não é o nosso discurso bonito que convence as pessoas, né? Do pecado, da justiça, do juízo. Quem é que convence? O Espírito Santo. Então, nosso ventre correrão rios de água viva. Nós temos uma palavra de vida para as pessoas, de esperança, né? Interessante isso aqui. Mas vamos mais um pouquinho. Filipenses 3,19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então está falando aqui, uma classe de pessoas vão se perder, né? E o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Interessante. Tá bom, pode ser que o ventre seja uma maneira de dizer assim também que olha para o seu próprio umbigo, né? Então esse é o Deus deles, se preocupa mais com o próprio umbigo. Vamos botar assim, tá bom. É uma tradução, é possível. Né?
Vamos seguir. Apesar que tem os que se endeusam a si mesmo, né? Isso faz muito sentido aqui no texto. Filemão 7. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor. Porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Acho que algumas traduções aqui, eu até posso recorrer aqui diante de vocês mesmos, eu vou recorrer aqui a Filemão. E o que vai dizer lá? Essa versão aqui é Ará, tá, irmãos? Só para vocês ficarem cientes. Diz assim, ó. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. As entranhas dos santos foram recriadas. Né? Coração e entranhas. Coração com mente. A gente sempre entendeu isso, né? Parte das emoções, né? Então é bem legal isso aqui. Tanto revelador, né? 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Ué, entranhas? Agora eu vou de novo aqui. Eu vou de novo para minha Bíblia aqui. 1 João. Como é que pode? Como é que eu fecho as entranhas? Vai estar o amor de Deus vai estar em mim. Então, 1 João 3 e o verso 17. Vai dizer assim, ó. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Fechar o coração, né? O coração a pessoa já entende mais, coração, sentimento. Tá bom. Vou deixar assim, então. Então, o que vocês estão vendo aqui é que entranhas e... Deixa eu tomar um café aqui. Entranhas, coração, mente, parece ser a mesma coisa, né? Tá bem bom, coisa boa. Então parece a mesma coisa, né? Entranhas, coração, mente. Vamos dizer assim que é termos intercambiáveis para dizer a mesma coisa, né? É o chamado paralelismo da escritura. O que é interessante, né? A mente também ser colocado como algo que vem de outras partes do corpo, né? Isso chama muita atenção. O coração a gente está bem habituado, né? Mas entranhas, ventre, acho que é mais, vamos dizer assim, diferente, né? E é assim que está nas versões originais. Agora, dá uma olhada comigo nisso aqui. É uma reportagem, tá? Com um sistema nervoso próprio, intestino é o segundo cérebro. Dotado de um sistema próprio, o intestino desempenha papel importante na manutenção do organismo, que vai muito além de processar a comida que é ingerida. Vai além de processar a comida, tá? O intestino é mais que isso. Vamos ver o que mais está dizendo aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Aqui. Um dos órgãos mais complexos e fascinantes do corpo humano, o intestino desempenha um papel importante na manutenção do organismo. Sua função vai muito além de processar a comida ingerida, tendo relação direta com o sistema imunológico, e este órgão ainda conta com seus próprios neurônios. O que o faz ser considerado o nosso segundo... Olha só, faz ser considerado o nosso segundo cérebro. Olha ali. Além de alojar uma infinidade de bactérias e ser responsável pela produção de uma série de hormônios. O intestino é um órgão suprido por um rico sistema linfático, altamente vascularizado e inervado pelo complexo sistema nervoso entérico, que faz parte do sistema nervoso autônomo, sendo apelidado de segundo cérebro. Esse sistema nervoso se estende pelo tecido que reveste o estômago e o trato gastrointestinal, possuindo seus próprios circuitos. São circuitos naturais, e embora funcione de forma independente, ele se comunica com o sistema nervoso central.
comenta a nutricionista Silvia Albertini, professora da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Então, a reportagem está dizendo que o intestino ele é o segundo cérebro, né, que nós temos assim. E vai explicar um pouquinho mais aqui, ó. Eu fiz questão aqui de sublinhar, é um pouquinho longo, mas essa parte me chamou a atenção. O intestino também é responsável pela produção de diversas substâncias fundamentais que atuam como neurotransmissores. Estudos indicam que até 95% da serotonina, o neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar, prazer e tranquilidade, é produzida nesse órgão. Sentimentos e emoções que vêm de dentro, né, como diz a escritura. Olha que coisa interessante isso. Como é que é? As entranhas dos santos foram recreadas, né, alegradas, né? Meu ventre se comove por Moab, né? E aí vai, né? Muito interessante. Muito interessante. Mas assim, tá bem, é uma reportagem, né? Que fala a importância, ok, do organismo. Mas será que a influência é tão grande assim? Será que é para tanto? Né? Peraí. Olha só isso aqui. Universidade belga lança estudo pioneiro sobre a ligação entre flora intestinal e problemas psicológicos entre estudantes. Universidade belga, vou repetir, lança estudo pioneiro sobre ligação entre flora intestinal e problema psicológico entre os estudantes. A reportagem vai falar que os estudantes são muito estressados. Eu estou adicionando aqui, tá? Se a ligação é essa, tu sabe que todos nós sabemos que muitos estudantes comem mal, né? Muito fast food, né? E problemas psicológicos, olha só. Estresse. A reportagem é maior, eu vou deixar os links da reportagem abaixo, tá? Vai falar sobre estresse, vai falar sobre depressão. A matéria vai falar disso. A anterior também, tá? Eu vou deixar o link das duas matérias abaixo, tá? Os problemas psicológicos são esses, né? É depressão, inclusive autismo e outras coisas mais que nos tiram do nosso, vamos dizer assim, nos tiram a nossa saúde mental. E sabe o que é interessante? Você já deve ter ouvido falar sobre Philippe Pinel, né? Ele é o pai da psicanálise moderna, né? Tanto é quando tu ouve falar, pessoal, fulano até é Pinel, esse é Pinel. Já entende que é loucura, né? A pessoa tá louca, né? E olha só, uma coisa interessante aqui. Philippe Pinel, ele é do, se eu não me engano, do século XVIII, é antigo já. Né? Uma frase dele, ó. Philippe Pinel, pai da psicanálise moderna. A origem da loucura se localiza na região entre o estômago e os intestinos. A origem da loucura se localiza na região entre o estômago e os intestinos. Muito interessante, né? Muito interessante. A pergunta que fica, a Bíblia falava de um segundo cérebro? Porque eu mostrei textos que muitas vezes as pessoas estão falando de si mesmas, mas não que a mente está sendo perturbada, mas é as entranhas ou o ventre, né? Muitas vezes vem de lá as emoções. É muito curioso isso, muito curioso. Mas é com essa frase aqui, de Philippe Pinel, a origem da loucura se localizar na região entre o estômago e os intestinos. Ele disse isso, mas no fim da vida dele, parece que depois de tanto caminho percorrido, a loucura, tantos testes, tantas observações, no final da vida ele começou a perceber isso. Mas aí já estava fim de carreira já, né?
E o que eu quero dizer é que parece que a Bíblia já estava dando umas dicas, vamos dizer assim, umas dicas sobre esse cuidado que temos que ter com a flora intestinal. E o próximo vídeo nós vamos falar, agora sim, objetivamente, sobre a relação entre flora intestinal e autismo. Espero que vocês acompanhem. Esse é o vídeo 0010. Conto com vocês para estar observando os próximos vídeos, ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e até logo.